Kamen Rider Faiz é facilmente uma das séries mais populares da franquia Kamen Rider. Não à toa, recentemente, a série ganhou um filme comemorativo de 20 anos, filme esse que inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre, e se você não viu, meu amigo, eu te recomendo muito ir atrás, porque esse filme é muito bom. E outro detalhe é que, além de ter sido disponibilizada oficialmente no Brasil e na América Latina, os episódios chegaram com legendas em português e ainda ganhou uma dublagem em espanhol. E como todos sabemos, um dos grandes pontos de destaque dessa série é a sua história, que além de muito tensa, é bem mais pesada que o comum. E pensando nisso, no vídeo de hoje, a gente vai estar conhecendo um pouco mais de como foi os bastidores e principalmente de como foi a criação dessa baita série. Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas afinal de contas, o que é Kamen Rider Faiz? Faiz é a 17ª série da franquia Kamen Rider e a 4ª da era Heisei. A série, que estreou lá no Japão no dia 26 de janeiro do ano de 2003, totalizou 50 episódios e teve 2 filmes lançados e 2 especiais produzidos. A série nos apresenta a corporação da Smart Brain, que é a corporação mais poderosa do mundo e que está tentando dominar o mundo usando os Orofunox, que são o próximo estágio na evolução da humanidade, para assim exterminar secretamente aos poucos toda a população humana. Para isso, eles desenvolvem 3 armaduras poderosas, chamadas de Rider Gear, para assim encontrar e proteger o Rei Orofunok, que pode consertar um defeito no DNA dos Orofunox, que causa a sua quebra de estrutura genética e os leva à morte. Nisso a gente conhece o jovem solitário Takumi Inui, que involuntariamente se envolve no conflito entre os Orofunox e os humanos, tornando-se Kamen Rider Faiz para salvar a vida de Mari Sonoda, uma das crianças da escola ali, Ryusei. O cérebro inteligente começa então a persegui-lo na tentativa de recuperar o equipamento Faiz. Para salvar a si mesmo e a Mari, ele se torna um Faiz e assim decide lutar para proteger a humanidade. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tocovlog, eu me chamo Thiago e pessoal, hoje o vídeo é num formato um pouco diferente, eu não vou estar mostrando o rosto, mas ainda assim vou estar aqui conversando e falando com vocês sobre como foi a criação dessa baita série. Então, sem mais delongas, bora lá! Pessoal, o Kamen Rider Faiz, ela é a 4ª série da era Heisei de Kamen Rider. E um fato curioso é que, ao contrário da sua série anterior, que foi o Kamen Rider Ryuk, o nome Kamen Rider não é usado nessa série. Geralmente nessa série, eles se identificam pelo nome de cada um, como Faiz, Caixa, entre outros, mas Kamen Rider em si, não, esse nome eles não usam dentro dessa série. E uma característica importante dela também é que ela não se concentra propriamente apenas nos heróis ou na história de herói contra vilão, muito pelo contrário. Nessa série, eles se concentram bem seriamente no drama dos monstros, algo que raramente havia sido retratado nas séries anteriores, como Kuga, Agito e inclusive o próprio Ryuk, que já tinha sido um baita sucesso. Nessa série, eles focam em retratar os dramas dos monstros e também aproveitam para retratar o sofrimento daqueles que foram transformados em monstros. E no caso, os monstros dessa série, a gente já tá falando dos Orofunox, obviamente. Porém, é dito também que a representação do drama humano dos monstros dessa série era evitada em certos momentos. E tudo isso devido à desvantagem de que os heróis pudessem acabar parecendo assassinos aos olhos das crianças e do próprio público que acompanhava a série na época. Não à toa, essa foi a primeira tentativa de dramatização na série de Kamen Rider que ocorreu dentro da era Heisei. Inicialmente, o Faiz foi quem trouxe essa novidade para a franquia. E outro detalhe que pouca gente sabe é que o planejamento dessa série foi um pouco difícil de se iniciar. Por quê? Porque não estava claro se a produção da série continuaria apenas com a Toei ou se a Shinomori Productions iria participar. E com isso, a produção acabou começando bem mais tarde do que o habitual, por volta da segunda metade do mês de agosto do ano de 2002. E outro detalhe que pouca gente sabe é que fora da produção de Kamen Rider, também houve uma proposta para a criação de Android Kikaider, no caso de um reboot. Porém, a produção da série de Kamen Rider foi continuada porque a popularidade de Kamen Rider não mostrava sinais de declínio. Muito pelo contrário, com o sucesso de Ryuk, a popularidade da franquia só continuava crescendo. E com isso, optaram por continuar a produção das séries de Kamen Rider. E como este era o 4º trabalho desde Kamen Rider Kuga, eles optaram por seguir a linha dos Mecha Riders, levando em consideração o próprio Kamen Rider X, que era o 4º protagonista da série da Era Showa, ou seja, eles iriam usar como inspiração para montar toda a história e a série o próprio Kamen Rider X. E não à toa, a ideia para o título dessa série veio de um dos títulos
de programa que haviam sido propostos para o próprio Kamen Rider X e que acabaram sendo descartados na época. No caso, um dos nomes propostos era Kamen Rider Go Go Go, que no caso ficaria escrito como Kamen Rider G05. Porém, a ideia foi descartada e o nome usado foi Kamen Rider Faz, fazendo referência ao 555, que, quando falado em inglês, fica soando como faz. E pô, convenhamos, outro grande ponto de destaque nessa série é o visual dos Kamen Riders, que pô, é bonito pra caramba. Meus amigos, os visuais das armaduras são muito bonitos, tanto da série quanto também do filme comemorativo de 20 anos, né, que pra quem assistiu, sabe que o Takumi ganhou um power-up lá, e além disso a gente ainda teve a apresentação de novos Riders para o universo da série. E bom, um detalhe que é bem interessante de destacar é que o design dos Riders dessa série foram baseados em padrões geométricos como círculos. Não à toa, para facilitar o desenho das crianças, também foram incorporadas letras gregas que se assemelham a padrões geométricos. Porém, uma coisa que pouca gente sabe é que a proposta inicial para o design dessa série apresentava dois Riders com uma temática mais aquática. No caso, um teria a temática de uma orca e o outro a temática de um tubarão. E isso teria sido influenciado pela série anterior, o Kamen Rider Ryuk. Porém, a ideia de usar animais como tema acabou sendo descartada porque ele não é um Kamen Rider, digamos, da natureza ou mais animalesco. No caso do Kamen Rider Faz, ele é a série que apresenta um Rider bem mais mecânico. Não à toa, o transformador do Takumi é um telefone. Pois é, imagina como é que teria sido o Kamen Rider Faz com a temática de tubarão e o Caixa com a temática de uma orca. Pô, ainda bem que descartaram, né? E bom, entrando agora na parte de criação da história dessa série, um detalhe é que assim como em Kamen Rider Ryuk, nessa série foi mantida a ideia de que os humanos que se transformam em Riders não são necessariamente boas pessoas e vice-versa. No caso, não é porque aquele cara se transformou em um Kamen Rider que ele é um mocinho, e não é porque aquela pessoa se transformou em um monstro que ela é a vilã. No caso dessa série aqui, alguns dos monstros, que são os Orofnox, também possuem seus próprios corações justos, resultando em um drama bem mais, digamos, complexo, que não pode ser dividido simplesmente entre o bem e o mal. E com isso, pensando no público infantil, assim como nas séries anteriores, a história dessa série se desenrola com um tom bem mais pesado e sério, enfatizando os diversos relacionamentos humanos entre os personagens, e também trabalhando bastante o assunto de coexistência entre humanos e monstros, que é um dos temas centrais da série. Não à toa, a partir da segunda metade da história, o protagonista Takumi Inui adota a postura de não matar Orofnox que não prejudicam humanos ou que demonstram potencial para uma redenção. Outro detalhe é que o enredo mais obscuro, no qual as intenções de Orofnox e humanos de várias perspectivas se cruzam, é um dos mais complexos da série, e uma das coisas que atiçou bastante gente a conhecer todo o drama e toda a história dos personagens que são apresentados. Não à toa, além disso, na história, eles também procuram explorar o tema extremamente complexo, que é em quem confiar e em quem não confiar. À medida que surgem maus entendidos devido às incertezas de quem os personagens estão se tornando, e ainda juntando isso às falhas de comunicação causadas por esquemas alheios e conflitos emocionais que se intensificam, levando até mesmo a assassinatos, tudo isso ajudou a série a ganhar um público cada vez maior. Não à toa, a gente pode usar como exemplo o que rola com o próprio Takumi e o Kiba, que inicialmente estão do mesmo lado, porém por não saberem as suas verdadeiras identidades, acabaram entrando em conflito várias e várias vezes. Não à toa, quando eles descobrem quem realmente são, os dois ficam em choque e sem saber como reagir. E isso foi um dos grandes pontos altos da história dessa série, porque os dois eram amigos, mas ao mesmo tempo se odiavam sem saber. E outro detalhe é que em meio a isso tudo, foi adicionado um elemento de terror bem mais forte do que nas edições anteriores de Kamen Rider, como visto nas representações de corpos se transformando em cinzas e no desaparecimento de pessoas usando um cinto novo durante alguns experimentos. E o próprio diretor do episódio piloto da série, o Ryuta Tazaki, também fez com que a morte parecesse um tema para um programa infantil. Não à toa, nessa série, a luta pelo item foi colocado como um, digamos, dos principais temas da história. E o próprio roteirista da série, o Toshiki Inoi, ele descreveu a série como o protagonista é o cinto, e também como uma história de 3 cintos. Além disso, também para meio que dissipar a imagem tradicional do que era chamado de cinto de transformação na época, a série foi a primeira a usar o nome Driver ao invés de cinto para o dispositivo de transformação que os Kamen Riders usam dentro da história dessa série.
Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você sabia sobre tudo isso por trás da criação de Kamen Rider Faiz, qual detalhe mais te surpreendeu e principalmente se você já assistiu essa baita série. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os vídeos e novos conteúdos que chegarem por aqui. E claro, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aí na descrição do vídeo e também aparecendo aí na tela. E bom galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima.